Boa noite, irmãos. Nós vamos continuar a nossa explanação comentada do livro O Fim dos Tempos e a Igreja. Estamos partindo do tópico 31 em diante. Não sabemos a hora nem o dia. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não sabemos o dia em que Cristo voltará. Os sinais já estão por aí. Sabemos que nós temos que viver esperando sempre pela sua volta, como se fosse hoje. Porém, não pode-se marcar datas. Na história do cristianismo, apareceu muitas pessoas marcando data, muitos segmentos religiosos marcando data para a volta de Cristo. Não existe isso. Ele vai voltar, o sinal está aí. Nós vemos já que está acontecendo uma série de coisas, mesmo dentro das igrejas, mesmo com irmãos. Tivemos um caso recente, infelizmente é uma coisa triste. Eu lamento tudo isso, porque isso só traz descrédito ao Evangelho. Mas assim, não devemos nos alegrar com nada disso. E orar a Deus e pedir misericórdia por todos. Então nós não sabemos a hora nem o dia. Lembrando que a igreja não é prédio, não é instituições registradas. O povo de Deus se reúne e se torna a igreja local, visível, sem importar onde estão. Se hoje o apóstolo João escrevesse, ou Jesus mandasse a carta para a sua igreja, ele diria, a igreja de Jesus que está reunida em denominações evangélicas. Não daria para escrever uma carta para cada denominação. Então, a igreja se reúne em denominações locais. Alguns dizem, essa é a igreja local. Nós temos aqui a nossa igreja local. Mas o outro diz, aqui é a igreja local. O outro diz, não, é nós que somos a igreja local. Alguns falam, aqui é a única igreja de Deus. Não, são denominações aonde se proporam a pregar o evangelho, a falar de Cristo. Umas falam muito bem, outras falam médio, outras falam regular e outras deixam a desejar. Mas denominações não são igreja. Prédios e construções são lugares onde as pessoas um dia tiveram ali uma proposta de reunir pessoas que querem crer, que querem ouvir a palavra de Deus naquele local. Deus guarda sim os locais que nós reunimos? Sim, porque Deus guarda a nossa casa, Deus guarda os nossos bens. E se Deus permitir, também Ele vai embora, porque não vamos levar nada deste mundo. Jó disse, nu eu nasci e nu eu voltarei para a sepultura. Se tinha o costume de enrolar apenas um lençol, mas enfim, aquilo com o tempo a traça destrói e a pessoa acaba que ficando com o seu corpo exposto à terra, aos micróbios, e aquele corpo vai ser consumido. Não trouxemos nada material quando viemos para esse mundo. E não levaremos nada material deste mundo. Levaremos sim a consciência das nossas almas. Se estamos com Cristo, levaremos para Cristo a nossa fé. Aquilo que cremos, ela vai, por meio do Senhor Jesus Cristo, nos levar ao céu. Levaremos sim as obras que fizemos em nome de Jesus. Se no dia do galardão Deus avaliar e achar que devemos ter o galardão, teremos.
mas o que sabemos que em Cristo nós vamos levar conosco a vida eterna e uma promessa futura de novo céu, nova terra, e sim, aí vai as belezas, maravilhas, coisas maravilhosas que a nossa mente humana não tem condição nem de pensar, porque quando pensamos em maravilhoso vem alguma coisa terrena, alguma coisa material, que nós lembramos como se fosse muito bonito e falamos, então deve ser igual comparado àquela boniteza que nós vimos em algum lugar. Não, excede muito mais, não, coisas inefáveis. O apóstolo Paulo fala que arrebatado ao terceiro céu viu coisas inefáveis, coisas gloriosas. Então nós estamos aqui, não é? Falando que hora, dia, data, ninguém tem. E se alguém tiver, ele pode arriscar, mas isso Deus não prometeu. Não prometeu, não marcou. Ele deu sinais, ele deu dicas, né? De quando ele voltaria, o que estaria sucedendo. Mas ele diz, olha, quando vê que a figueira, né, está pronta, madura, então olhai para a figueira. A figueira representa Israel. Acontecimentos, o relógio escatológico diz e todos olha para Israel, os acontecimentos que vão estar sempre permeando ali o Oriente. Outros dizem, não tem nada a ver. Mas a verdade é o seguinte, que Cristo pode voltar para mim hoje, para você hoje. Quando Cristo volta para nós? Quando o nosso corpo não tem mais condição de sustentar a vida dos seus membros internos, seus membros externos, quando algo em nós vai nos levar à morte física. Então, nesse dia, nós estamos aguardando a vinda de Cristo pessoalmente para nós. Então, Cristo vem levar a igreja. Cristo vem ressuscitar os mortos. Mas Cristo vem para mim, para você. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Preparados? Temos a fé. O Espírito Santo habita em nós. Devemos estar vigilantes, orando, meditando, não dando lugar à carne, porque Deus nos santifique, a sua santificação é instantânea para nos levar para Ele. Lembramos que Estevão, ele saiu para evangelizar, porque ele ficava inconformado de ver os judeus com aquele coração duro, não queria crer. Ele saiu para evangelizar os judeus. E horas depois ele estava sendo apedrejado e morto. Deus deu força, deu coragem, acrescentou na vida dele coragem, força para enfrentar a morte. Ele viu os céus abertos, Jesus à direita de Deus, perdoou aqueles que estavam naquele momento assassinando ele e disse, perdoa, Senhor, eles não sabem o que faz. Ele viu Jesus à direita e diz, recebe, Senhor, o meu espírito. E partiu. Mateus 25, 5 fala da parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Onde encaixar isso? Para a igreja? Para Israel? Podemos encaixar também para um exemplo. Há 10 virgens, 5 não liga, não busca, não está vivendo a palavra de Deus, crê superficialmente, crê sem compromisso, nunca realmente se entregou à fé em Cristo. E as outras 5 não, mesmo que a situação estava ruim, o amor frio, tanta gente já não querendo mais saber de nada, mas as 5 prudentes guardaram com ela a palavra e vigiando, né, dando lugar ao Espírito Santo, sempre o azeite, que significa a palavra de Deus, significa o Espírito Santo de Deus estava ali, agindo na vida daquelas outras 5 virgens. Quando o esposo veio, elas foram com ele. As outras,
Mas antes, quando perceberam a vinda do esposo, perceberam que a vinda estava próxima, falou, dá dos seus azeites, falou para as outras assim, dá o azeite de vocês, reparte conosco, porque nós estamos sem azeite. E ela dizia, não, nós temos o que temos, é para nós, vocês têm que ir comprar. E quando elas foram, quando voltaram, o esposo já tinha fechado a porta. Não adianta pegar carona na salvação de ninguém, não adianta pegar carona na espiritualidade de ninguém, nem na fé de ninguém. Cada um deve buscar a Deus por si mesmo. A obra é da salvação, é individual. Um não salva o outro, mas aqueles que estão salvos, eles têm comunhão. E aqueles que não se importam com nada de Deus, eles estão sempre tive que sair um momentinho, mas estão sempre dando desculpa. Quando Deus ungia alguém, usava o azeite que representava a direção de Deus sobre aquela vida. O azeite era a unção que determinava que aquele ungido ia ter seria um rei, seria um profeta, enfim. Geralmente essas unções eram usadas para aqueles que iam ter um cargo, uma direção de responsabilidade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14:17. A unção, o azeite que nós precisamos para a nossa vida é essa unção do Espírito Santo. Não é o azeite mesmo, não é o óleo, isso é símbolo. A unção é o próprio Espírito Santo em nós. E essa unção que nós recebemos dele, fica em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2,27. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Eu passo o que eu aprendi do Espírito Santo, auxilio meu irmão que talvez não tem esse ensino mais esmerado. Mas o ensino que recebemos é do Espírito Santo. Nós repartimos um com o outro. Isso chama comunhão. Comunhão de ensino. Um sabe até aqui, outro sabe mais para frente. E nessa comunhão todos nós somos ensinados. Mas eu não posso dizer, eu que trouxe a palavra, eu que trouxe o ensino, eu que tenho essa palavra é minha, eu que dou ela, se não der ninguém vai ter, não, é o Espírito Santo que nos dá a palavra, o ensino vem dele e ele reparte conosco. A uns ele dá mais conhecimento, outros têm menos, mas o que tem mais reparte com o outro e todos entenderão a vontade de Deus. Mas o professor é um só, é o Espírito Santo que nos ensina e nos dá uma comunhão de reunião de ensino. O pecado será louvado no futuro. Todo mundo vai se maravilhar após a besta e as suas loucuras. O mundo inteiro estará enfeitiçado pela besta com o sinal, a marca 36, 666, e maravilhado com a besta. O pecado será louvado. O pecado já começou a ser normalizado como lei. Tem coisas que é absurdo, a Bíblia condena, mas hoje as pessoas querem direito de lei e o governo, como dá liberdade para que todos possam viver, e essas questões pecaminosas viram direito de lei. Nós não temos que estar aqui disputando com quem quer direitos ilegais. Nós temos que ficar na palavra e segue a vida. Cada um.
quem quer o direito de andar com Deus, busque o direito. Quem quer o direito de andar sem Deus, também vai buscar o seu direito. A Escritura diz que quem é santo, continue fazendo justiça. Mas quem se sujou com alguma coisa, continue se sujando ainda. Então, se a pessoa diz, olha, eu peguei alguma coisa, mas talvez me deixou um pouco... talvez me deixou um pouco ofuscado, eu não me sinto assim tão limpo. Mas eu acho que isso para mim é bom, eu quero continuar porque não me incomoda, não me incomoda. Então, quem é santo, se santifique ainda. Mas quem, porventura, está num ambiente que não é muito bom e que é tido como um ambiente escuro, úmido, talvez ali exalam um cheiro ruim e é tido como um ambiente de acordo com as normas, é um ambiente que está um pouco ali desagradável. E se a pessoa diz que se sente bem, não se incomoda, quem somos nós para estar falando, não pode cair não. Cada um vai procurar um ambiente que quer. Quem quer um ambiente santo, se santifique ainda. Quem quer um ambiente diferente, um ambiente que traz direitos, que aos meus olhos não é bom, que aos olhos de Deus não é bom, e a pessoa quer esses direitos, busque os seus direitos. Nós não podemos estar confrontando as pessoas porque não querem o direito da santidade, que é o direito da iniquidade. Apenas se falou, ele achou, não, você está errado. Você está errado. Então, ficamos com a nossa opinião da palavra de Deus que ele nos deu. A decadência espiritual é muito grande. Gente reunida em vários locais, em várias religiões, mas religiões que não trazem a santidade, que Deus não tem o primeiro lugar. Não é a palavra de Deus, não é a Bíblia, não é a Escritura, não é os ensinos do Espírito Santo que tem lugar naquelas reuniões. A pessoa reúne, quer reunir desse jeito, reúna. Nós queremos a nossa reunião, então temos direito à nossa reunião. O governo deu a liberdade de reuniões. Nós temos também esse direito pelo governo. Se for tirado, acredito que Deus também vai estar ao nosso favor. No passado, ele, com muito sofrimento, foi adquirido o direito de liberdade de culto. E se Deus permitir que seja tirado, a gente com certeza vai receber coragem e poder do Espírito Santo para passar por isso também. A decadência espiritual, não é? Jesus, ele, na grande tribulação, ele é chamado de o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive. E João diz, eis que eu vi um cordeiro com a aparência de quem estava morto, mas viveu. Eis que eu vi o Senhor no seu santuário. E foi dado ao cordeiro que abrisse o livro que ninguém podia abrir, senão somente o cordeiro. Então é Jesus abrindo o leque e revelando as últimas coisas para João, apóstolo, e diz, João, escreve e manda para todas as igrejas, e isto vai para toda a igreja enquanto ela estiver aí nessa terra, nesse mundo, eles vão saber disso aí. O mundo ímpio será surpreendido pelos anúncios do fim. Acredito que próximo ao arrebatamento
não haverá sim um número de cristãos muito grande no mundo. A proporção de cristãos em cada nação será bem menor, bem pequeno, por causa do aumento da iniquidade, da mentira e dos enganos. Então, ser cristão nesse momento próximo ao arrebatamento será a minoria. É um povo sem crédito, povo estranho, povo que acredita. É um povo que come, bebe, trabalha, vai e vem, tem escola, mas fala umas coisas que não tem sentido, vamos falar. Fala umas coisas que é loucura, fantasia, parece que vive delirando. Todo mundo tá indo aqui, ó, crê em coisas diferentes, a tecnologia tá aí muito boa, a ciência é uma beleza, mas ele diz que tem Jesus que vai voltar, vai levar ele. Ele diz que Jesus mora nele, que o Espírito de Deus mora nele, que ele não pode participar de coisas que desagradam a Deus, a palavra de Deus. Ele tem lá o livro dele, que é a Bíblia, né? E às vezes ele tem até essa Bíblia no celular e a gente lê várias, como ele tem aquele mantrinha dele, aquele ritualzinho. Nós vamos ser chamados de ritualista. Parece que eles são os verdadeiros, eles estão no caminho certo. E nós vamos parecer que somos seitas. Quando o evangelho começou, os judeus chamavam o evangelho, os cristãos, de seita do Nazareno. Aquele Jesus Cristo Nazareno que morreu lá na cruz, e eles estão falando que ressuscitou e que vai voltar. É a seita do Nazareno. Nós vamos parecer que nós somos estranhos, mas eles são bem modernos, bem atuais. Enfim, vida que segue. Milênio. O milênio, quando Jesus vier na sua glória com os santos anjos, para reinar estabelecendo o milênio, ele vai julgar entre as nações quem está em condições de entrar no milênio, né? E quem não entrará no milênio. Apesar de alguns que digam que esses foram escolhidos pelas obras, porque apoiaram os 144 mil, apoiaram a mensagem do reino, então eles vão entrar no milênio porque eles apoiaram, deram um copo d'água para aquele pequenininho que confessava o nome de Deus. Então eles vão entrar porque eles fizeram isso. Então seria a obra, né? Pela obra que eles fizeram, eles vão entrar. Salvação nunca foi por obra. Tem que ter fé para você fazer alguma coisa para quem está servindo a Deus. Se você fizer alguma coisa porque você acredita em Deus, então você faz para alguém porque você tem fé que vai fazer porque você crê em Cristo. Então a sua obra é fruto da sua fé. Não é obra sem fé. Obra sem fé não chega em Deus. Então a sua fé produz obras. Então, esses também que vão entrar no julgamento das nações, que vão entrar no milênio e serão escolhidos naquele tempo, eles também já foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para aquela época. Eles vão entrar no milênio. Não foram, pois, as obras que fizeram. Foi motivação da fé em Deus. Estes não foram mortos pelo anticristo. Vão escapar pessoas que não morrerão. O anticristo vai matar muita gente, mas Deus vai levar Israel, esconder. E eu acredito que muitos que acreditam no Senhor vão ser guardados. Muitos morrerão pela fé e para não aceitar a marca da besta, nem o seu reinado, mas ainda escapará pessoas das nações. Assim como Israel vai ser escondido, talvez esse grupo seja também, junto com Israel, não é? Escondido da serpente. E a Bíblia diz que esses não foram mortos pelo anticristo. Escaparão, embora
A ordem foi para que fossem mortos todos, que não adorassem a besta. A ordem foi que todos fossem mortos. Mas os 144 mil, possa ser que todos eles sejam martirizados. Mas Israel, a mulher que tem a coroa sobre a sua cabeça, né, com 12 estrelas, a lua sobre seus pés, esse é Israel. Israel vai ser guardado por Deus, e eu acredito que nas nações haverá pessoas que escaparão também. Foram encontrados com certeza, Deus os livrou e preservou para que reinasse também no milênio com Jesus. Esses foram os que ouviram o apelo para não adorar a besta, e com certeza foram também apoiadores dos 144 mil e mil judeus, e que divulgavam pelo mundo a mensagem de Deus. Os que tiveram parte no reinado da besta ficarão de fora do reino de Jesus e será lançado nas trevas exteriores, isso quer dizer para o tormento e o inferno. A passagem, um será levado e outro será deixado, que está em Mateus 24, 40, é justamente o julgamento, né, das nações. Aqueles que foram levados serão levados para as trevas exteriores. Não entrarão no milênio. Os que ficarem, esses ficarão para reinar no milênio. Então aqui é um arrebatamento contrário. Esses que serão levados serão separados porque não foram achados dignos de entrar e reinar com Cristo. Os que ficarem, estes vão reinar com Cristo. Isso não é o arrebatamento, viu? Isso aqui é aquele julgamento das nações que vai acontecer ali no milênio, perto do milênio, Mateus 24, 40. Vão ser separados, destinados a sua parte com hipócrita, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então dirá também este aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Esses vão ser apartados, serão levados, né? Deus vai separar entre ovelha e bode. Os bodes serão levados, as ovelhas ficarão para reinar. Isso já é na grande tribulação, no final, preparação para o milênio de Cristo. Não é o arrebatamento. Isso aqui já é na grande tribulação. O julgamento do tribunal de Cristo, Jesus falou isso para os crentes, dizendo que não seria certo um irmão julgar outro irmão. Entendi que não se refere no julgamento da igreja, um membro em pecado ou por heresia, mas julgamentos individuais, que as pessoas vivem fazendo de alguém que não pratica ou erra numa regra de roupa, de cabelo, de dons e até mesmo comida. Mas para eles é algo condenável. Uns criticam o outro por causa dessas coisas e dizem, não. E Romanos diz então, né, que não se deve condenar um irmão e não julgar e estar impedindo ele de servir a Deus por causa do comer carne, ou por causa de roupas, ou por causa de outras coisas. É claro, se alguém escandalizar, tem que falar para ele, está escandalizando. Mas se ele acha que vai continuar, deixa então que Deus vai julgá-lo. E todos nós, quando entramos numa denominação, tem as regras, tem o estatuto. Se você entrou numa denominação, quer ouvir o evangelho ali, quer trabalhar ali naquela denominação, então você respeita o estatuto. Se não te serve, hoje tem denominação que deixa a pessoa à vontade. Se tem o evangelho, a pessoa está ouvindo, é nova criatura, amém. Se não, cada um será julgado por Deus. Romanos 14, 10, que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali nós seremos avaliados as nossas obras, se elas não se queimarem, forem obras de prata, de ouro, pedras preciosas, obras, né, que não se queimam com o fogo, que resistem ao fogo. Mas se as nossas obras forem obras tolas, se nosso corpo nós não servirmos a Cristo como deveria, teremos salvação, mas o corpo
não produziu obras para Cristo, e esse corpo, como templo de Deus, né, ele pode ser destruído, o seu tempo pode ser reduzido, porque está escandalizando o testemunho da obra. Mas isso é com Deus. Coríntios diz: por isso que há entre vós muitos fracos, né, doentes, outros dormem. Há pessoas que dizem que não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver com o corpo, com o físico, com o estado espiritual de ninguém. Alguns teólogos não acreditam assim. Bem, respeito a opinião deles. Talvez eles tenham outro pensamento sobre isso. Mas a Bíblia diz bem claro que nós devemos nos examinar ao participar da ceia, reconhecer nossas faltas, nossos pecados, pedir perdão e tomar a ceia. Toda vez que se reunir para tomar a ceia, nós devemos julgar a nós mesmos, não devemos julgar ninguém. Mas eu faço um autoexame de mim mesmo, me julgo, me culpo, peço perdão e falo: Senhor, eu vou participar da ceia, que o Senhor me perdoe dos meus pecados. E agora eu vou participar dessa ceia porque eu também pertenço à mesa do Senhor. O sangue de Cristo também foi derramado por mim e eu quero participar desse memorial. Então, terminando aqui, eu estou ainda tópico 34, ainda tem coisas para frente. Nós estaremos falando. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.